Então, minha saudação a todos. Hoje, nossa live aqui da quinta-feira. E vamos fazer, então, um regalo do último culto mundial, que foi dia 11, agora de janeiro. E o tema, então, é Toque Jesus todos os dias. Toque Jesus todos os dias. Né? Fala, então, bastante sobre colocar o Senhor em primeiro lugar. Ou seja, buscar intimidade com Deus, né? Vamos começar, então, fazendo uma leitura lá de Marcos 5, 25, que foi a palavra base dessa mensagem. O Sullivan. O Sullivan, amém. Amém. Irmão Sullivan, seja bem-vindo, irmão. Deus abençoe. Chegando o Sullivan. Então, hoje, fazendo o regalo da mensagem do culto mundial, último domingo, né? Que o título é Toque Jesus todos os dias. Amém. E a palavra base foi, então, o Marcos 5, a partir do 25, que é a mulher da hemorragia. Né? Vamos fazer uma leitura dessa passagem, então, que diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Amém. Saudar, então, nossa irmã que está chegando também, a irmã Francinete. Seja bem-vinda, minha irmã. Então, pedir para a Nora, então, fazer a oração inicial. Logo depois vamos ter 2 cânticos. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença nesse momento, ó Pai. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor, por tudo aquilo que ainda fizemos independentes de Ti, Senhor, durante esse dia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Clamamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito seja entronizado agora, Senhor, nessa live, Senhor. Que todas as coisas estejam debaixo do Teu governo, Senhor, em nome de Jesus. Desde já, Senhor, te louvamos, te agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, porque até aqui Tu tens nos sustentado, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Opera, Senhor, o Teu querer e o Teu efetuar, Senhor. Cumpre a Tua vontade em nós. Desde já te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Irmão, estou saudar a irmã Elizabeth. Bem-vinda, minha irmã. Tá chegando. Boa noite, irmão. Estou gripada, mas hoje estou melhor. Amém. Amém. Glória a Deus, irmã. Glória a Deus. Bem. Amém. Então vamos louvar o Senhor agora. Amém. Se porventura queres algo, peça a Deus, porém com fé em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante a um dado mar, impelida e agitada pelo vento. Portanto, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, pode parecer da fé salvá-lo. Portanto, se alguém disser
que tem fé, mas não tem obras, pode parecer da fé salvá-lo. Bendito o homem que suporta a provação, que permanece no Espírito e obedece a Cristo. Bendito o homem que resiste ao diabo, porque de vós fugirá, porque verás que é de Cristo um santuário. Bendito o homem que suporta a provação, que permanece no Espírito e obedece a Cristo. Bendito o homem que resiste ao diabo, porque de vós fugirá, porque verás que é de Cristo um santuário. Alegrem-se, pois, no que não eleva o seu ego, porque assim depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Alegrem-se, pois, no que não eleva o teu ego, porque assim depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Receberá a coroa da vida. Amém, Senhor. Que Tu possa ministrar os Teus louvores a nós, Senhor. Que os Teus cânticos, Senhor Jesus, ministrem em nossos corações, Senhor Jesus. Restaure a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Esse cântico se chama Volta a Israel. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor. Lembrem-se de onde caíram, voltem, consertem com Deus. Um a um, os irmãos têm de temor para ofertar serviços ao Senhor, ao Senhor. Ele quer corações quebrantados, falsidade abominará. Em sua santa presença, o que irá agradar a sinceridade e a humildade, e a mirra irá exalar. Ele quer corações quebrantados, falsidade
Santa presença, o que irá agradar a sinceridade e a humildade e a mirra irá exalar. Lembrem-se de onde caíram, voltem, consertem com Deus. Um a um, os irmãos têm de temor para ofertar serviços ao Senhor, ao Senhor. Ele quer corações quebrantados, falsidade abominará. Em sua santa presença, o que irá agradar a sinceridade e a humildade e a mirra irá exalar, e a mirra irá exalar. Amém. Marcos capítulo 5, 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Deixa a Bíblia aberta nessa passagem. Nós vamos falar sobre fé aqui hoje, porque eu sinto que a maior fraqueza que nós temos como filhos de Deus, como membros do corpo de Cristo, é a confiança em Jesus. Falta confiança em Jesus. A maioria das pessoas vive a vida do reino, da igreja, na incredulidade. E a palavra de Deus diz que sem eu ter fé, eu não consigo agradar a Deus. E eu creio que muitos dos irmãos que confiam mais nas circunstâncias, que confiam mais nas coisas humanas e naturais, eles também estão passando por essa experiência de desagradar a Deus, a Cristo. Jesus disse em João 15,5: sem mim nada podeis fazer.
então eu não posso fazer nada. O homem também não pode fazer nada para se salvar, se Jesus não o chamar e não o escolher ele. Não existe a possibilidade de autossalvação. O homem nem sabe que ele precisa de salvação. Então, quando Jesus chama uma pessoa para ser salva e morar com Deus eternamente, aquilo é uma graça de Deus muito, muito intensa. E quando Cristo chama uma pessoa para a igreja, Ele começa a nos ensinar uma série de preceitos, que é a própria pessoa de Jesus, aqueles preceitos. Ele está se revelando a nós e nos transmitindo que nós devemos confiar nele. Que a partir dali, meu suprimento, minha provisão, minha proteção, não vem mais do mundo, passa a ser canalizada a nós por Deus, por Cristo. E, no entanto, nós estamos sempre dando demonstração de incredulidade a cada dia. E por esse motivo estamos entristecendo Deus, não agradamos a Deus. Esta mulher, por exemplo, sofria 12 anos de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. Aqui diz que ela pegou todos os recursos e bens que tinha e gastou nesses 12 anos em tudo que era médico daquela região onde ela poderia acessar. Então ela teve um grande período de 12 anos em que ela tentou recursos naturais para tentar salvar a sua vida daquela enfermidade. E ela fez muitas tentativas. Muitos de nós estamos aqui na igreja talvez há muitos anos. Estamos fazendo o mesmo ainda, estamos gastando nossa energia, nossos bens, nossos recursos para receber algo que venha gerar libertação em nós ou uma cura em nós. Talvez você já foi pedir oração para os irmãos mais espirituais da igreja e não funcionou às vezes. Mas vai chegar um dia na nossa experiência de Cristo aqui na igreja em que Deus vai te oportunizar a tu confiar nele. Vai chegar um dia, uma hora, para você sair da escravidão e do prejuízo que vivemos e da miséria espiritual que vivemos. O Senhor sempre oportuniza a cada dia a gente sair disso, mas a gente não discerne os acontecimentos e os fatos que estão ocorrendo à nossa volta, que são verdadeiros testes de Deus para provocar uma manifestação de fé. Veja, quando Deus quer testar um crente, um filho de Deus, se Ele manda dinheiro, se Ele manda bens, se Ele manda saúde, não dá para testar. Se Ele manda carros, dinheiro, não dá para testar a fé. Porque isso aí vai deixar a pessoa tão empolgada e descontrolada emocionalmente, e ela vai estar elaborando uma série de planos para gastar as bênçãos. Então a única maneira que Deus encontra de levantar o nosso nível espiritual e aumentar, não é a palavra certa aumentar, provocar com que a fé venha para fora e haja um convencimento mental, uma convicção interna
de ouvir o falar de Cristo e os pensamentos de Cristo, que a gente possa tomar uma decisão de confiança. E aí, obviamente, Deus vai ter que mandar uma prova dolorida, um momento difícil, que vai provocar uma série de coisas ruins no nosso sentimento, angústia, medo, insegurança, pavor. Principalmente quando uma pessoa vai no médico e descobre, olha, tu tem um tumor. E o médico olha para você com a cara bem séria, e é maligno. E aí, quando ele termina de dar notícia, o pavor, o medo, o desespero toma conta do nosso coração. E esse desequilíbrio emocional enfraquece você, deixa você mais vulnerável para ouvir a voz de Deus. Porque você naquela hora esquece do diabo e você se apega em Deus, porque entrou na última fronteira. Você não tem mais o que procurar a não ser Cristo. O médico diz que o caso é grave. Aí você abandona todos os recursos naturais imediatamente, descarta todos. Porque você sabe que a ciência não cura. Então agora eu me apego com Deus. E a pessoa começa a buscar Deus. E é nesse momento de tribulação íntima, de instabilidade emocional, em que Deus tem a oportunidade de fazer uma purificação mental em nós, expulsando a incredulidade e abrindo uma oportunidade para você ter uma experiência que vai gerar confiança em Cristo, a cura que Ele vai trazer. Amém? Estão entendendo? Então hoje talvez tem pessoas aqui que estão passando momentos dificílimos e que não estão mais confiando em Deus. Mas Deus fez exatamente isso para você aprender a confiar nele. E Ele vai resolver o problema. Ele vai trazer a solução. Esta mulher que já tinha tentado todas as religiões, toda a medicina, toda a ciência, não tinha conseguido ser curada. E o problema era grave, 12 anos a pessoa sofrendo desse mal. Imagina, isso aí provoca anemia, isso aí dá uma despesa tremenda, um desconforto tremendo para a pessoa. E ela não perdeu a esperança na ciência e no mundo. E ela foi lá na última cerca do país, Cristo. Agora aqui é o meu último cartucho. Eu não posso errar esse tiro. E ela dizia, me chama a atenção esse versículo, que ela pronunciava, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Por que ela dizia isso? Passou 12 anos para dizer isso. Você já analisou por que ela levou tantos anos? Porque enquanto você não procura Cristo, você vai levar 10 anos, 15 anos, 20 anos e nunca vai resolver. Então, quando ela ouviu testemunhos de que Jesus estava curando pessoas, ela ouviu que Jesus estava levantando os paralíticos, que Jesus estava fazendo os cegos enxergar, e que Jesus, quando falava, transformava pessoas. Seu coração se abriu para crer, porque ela não tinha mais para onde ir. Assim é cada um de nós que está aqui.
A gente só corre para Cristo quando não tem mais onde buscar recurso. Por que isso? Porque há algo inato no nosso íntimo, que é o nosso espírito. Ele sabe quem é Deus e quem é Cristo. E lá no fundo, nesta obscuridade tremenda da nossa alma, mas há uma convicção subjetiva de que Cristo vai resolver. Quando a gente corre para Ele. Isso qualquer pessoa não entende por quê, não sabe por quê, mas ele sabe lá no íntimo, bem no escondido, que Cristo resolve. E quando corre para Cristo, tudo se resolve. Então, ela ouvindo os testemunhos, ela não precisou que alguém fosse pregar o Evangelho para ela. Se Jesus está fazendo com aquelas pessoas, vai fazer comigo. Eu não tenho mais dúvida. Esta palavra é muito interessante. Eu não tenho mais dúvida. Eu vou repetir. Eu não tenho mais dúvida. E a afirmação de que ela não tinha mais dúvida, ela disse que não precisa esse homem orar por mim. Não quero nem conversar com ele. Ele é Deus. No momento que eu toco nele, eu toco em Deus. E se eu tocar em Deus, nenhum mal fica em mim. Se você tocar em Deus, nenhum mal fica em você. Amém? E ela disse: apenas se eu tocar as vestes, eu vou ficar curada. Não havia mais falta de confiança. Não havia mais dúvida. Não havia mais incredulidade. Por isso que ela recebeu a benção. Muitos estão esperando bênçãos de Deus há muitos anos. Mas no dia que a dúvida, a incredulidade terminar, você ganha a bênção. Eu não tenho dúvida. Amém? Muitos de nós precisamos. Quando uma pessoa sofre qualquer coisa difícil, a tendência dela primeiro é procurar naquilo que a razão dela confia. Como uma pessoa tocando apenas numa veste de uma pessoa, vai achar que a veste vai curá-la? Claro que não. Era a pessoa que ela estava procurando. Mas ela tinha tanta fé no seu coração que ela sabia que até as vestes de um homem ungido têm virtude. Amém? Havia os lenços de Paulo. De Pedro, aliás. De Paulo, que as pessoas tocavam naquele lenço e era liberto de espíritos imundos e curavam. E Deus pode fazer isso porque Ele está dentro de você. Basta ter fé. Você não precisa correr atrás de pessoas mais hoje. Basta ter fé. E você recebe. Agora, como se toca Jesus se Ele não está mais na terra? Como é que eu vou fazer isso? Você pode estar perguntando isso. Essa mulher recebeu porque tocou na veste de Jesus, mas Ele não está mais aqui. Você tem que lembrar que em João 14,6 Jesus disse: eu sou o caminho, verdade e vida. A Bíblia é Jesus. Se você abrir ela e todos os dias meditar e orar nela, você está tocando Cristo quando está fazendo isso. E virtude está vindo para você.
É assim. Eu conheço uma pessoa que foi curada apenas lendo 1 Pedro 2,24. Uma não, várias pessoas que receberam cura divina apenas pronunciando várias vezes por dia o versículo de 1 Pedro 2,24. Porque creram que recebiam. E oravam e liam aquele versículo até o dia em que receberam. Amém? Jesus diz que te deu poder e autoridade sobre serpentes, escorpiões, sobre enfermidades, sobre doenças, sobre tudo. Por que você não acredita? Você pode acreditar nisso. Quando tem uma pessoa perturbada, não vai chamar pessoas. Você mesmo ora. Ele te deu poder e autoridade. Amém? Então, quando tu toca Jesus, tu vai fazer o que Ele manda, vai acontecer o que Ele diz. As coisas são bem simples. E essa mulher recebeu a cura no dia que fez o que era para fazer. Precisava tocar Ele. Amém? Então você pode sair daqui com a vitória hoje, não precisa mais curtir sofrimento por mais tempo, né? Sabe qual é a dificuldade do crente? É saber esperar a hora de Deus fazer. Ele mandou pedir e não mandou determinar o prazo. Você já leu na Bíblia que a gente determina o prazo para Deus fazer as coisas que eu estou pedindo? Você já leu isso alguma vez? Ora, Senhor, eu quero isso, mas eu te dou um prazo, 1 semana. Isso você nunca vai ver na palavra, porque isso não vem do Senhor. O tempo pertence a Deus. Tu pode pedir, e Ele vai te dar quando tu tiver em condições de receber. Amém? Mas Ele nunca falha. Amém, meus irmãos. Então, saudar a todos aí. Eu acho que chegou no final foi o Zé Marcondes e a irmã Francinete, né? Já estava aqui o Sullivan e a irmã Elizabeth. Todos sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Então, hoje fazendo aqui um regalo em cima do culto, último culto mundial, né, que foi domingo, dia 11. E o título também, que foi colocado lá no canal da Rádio TV Menorá, é Toque Jesus todos os dias. Amém? Então, é algo que Deus fala para nós, como igreja. É uma necessidade que eu tenho. Tocar Jesus todos os dias. Por que eu tenho que tocar? Que eu preciso ser curado. Amém? Eu digo que essa passagem é cheia de figuras, né? Figuras que Deus, o próprio Deus coloca ali, são nas figuras, nas palavras, tem uma mensagem por trás. Se eu buscar no Senhor, se eu meditar, Ele vai revelando para nós, né? Começar com a história da mulher, a mulher de hemorragia, aconteceu no meio de uma história, outra história, que era o pedido de Jairo ali, né? O Jairo tinha uma filha que estava quase morta, né? Pediu para curar. E na metade dessa história entra quem? Entra a mulher, né? Mulher de hemorragia. E só depois, então, primeiro a mulher é curada, depois, então, que a filha de Jairo, então, é curada, né? De uma forma miraculosa. Então, isso aí, claro que tem, né? O que está embutido aí, né? Nós sabemos que hoje nós estamos na era da graça. A palavra, o que a palavra mostra? Que foi aberto um parênteses, né? O período parentético, para incluir os gentios, plenitude dos gentios, né? O apóstolo Paulo fala isso, acho que em Romanos, né? Então, nós somos incluídos na história. O Senhor nos chamou gentios, né? Que a princípio ele tinha chamado judeus, mas sempre teve a intenção de salvar também os gentios. Então, essa mulher representa a igreja dos gentios. Amém? Vamos ver aqui, então. Vamos começar lendo aqui, lá do começo, ali, vamos começar, Marcos 5, vamos começar no 24.
tem uma palavra aí também que se repete, eu acho que 4 vezes aí, né? Que é importante para a gente meditar e entender aqui. Jesus foi com ele, o Jairo, né? A história dela tá no meio ali, né? Da história do Jairo. Jesus foi com ele. A grande multidão o seguia, comprimindo. Se nós vamos olhar no texto, essa palavra multidão aparece acho que 4 vezes, né? Agora, a multidão fazia o quê? Seguia Jesus. Ela fazia o quê? Comprimia, ela apertava Jesus, né? Diferente da mulher que tocou Jesus. Então, já é algo que o Senhor mostra para nós, né? Eu tenho que tocar Jesus, né? Eu não posso ser como uma multidão oprimindo Jesus, né? Aí o Senhor quer liberar para mim o poder, a unção dele. Hoje a gente sabe que nós somos templo do Espírito Santo. Então, o Espírito, né? Essa unção tem que vir hoje do Espírito, né? Para a nossa alma, para nós sermos restaurados. E isso tudo envolve o quê? Envolve a fé, né? Mas vamos ler, então, agora o 25 aqui, que conta a história dessa mulher. Ela não tem um nome, né? A mulher da hemorragia. Então, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo hemorragia. Outra coisa interessante, 12 anos com hemorragia, né? É muito tempo, né? 12 anos. Provavelmente não era uma sequência, ela devia ter esse problema, cessava um pouco, começava de novo, né? Mas o que tem aí também? 12, parece uma palavra aí, né? Hein? Uma figura aí. 12 representa o quê? A igreja, né? Amém? Então, tudo tem coisas aí que o Senhor colocou nessa passagem, né? Que ele pode falar para nós, se eu buscar o Senhor com mais profundidade, né? Amém? Então, certa mulher havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Hemorragia quer dizer, perdia sangue, né? Se eu perder sangue, o sangue traz vida. Veio o quê? Em morte, né? Deus guardou essa mulher, porque ela era 12 anos, né? Mas o que acontece? O 26 agora. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, né? Então, ela tentou tudo que era natural, né? Tentou médicos, tudo que ela podia, ela gastou dinheiro. Então, a gente vê assim que representa, então, o homem natural. Ela tentou tudo que era natural. Nada deu certo, né? Então, quer dizer, que antes, pelo contrário, indo a pior. Cada vez ela piorava mais, né? Então, razão e fé. O senhor quer falar desse tema, é razão e fé. Para eu tocar Jesus não é por razão, é por fé. Eu tenho que sair da razão. Eu tenho que parar de depender só do meu braço, da coisa natural. O senhor quer que eu tenha uma experiência com ele, né? De fé. Que foi o que aconteceu com a mulher. Vamos seguir o 27, então. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele. Olha aqui, então, né? Ela tinha ouvido a fama de Jesus. Veio por trás dele. Né? Olha o gesto da mulher aqui, né? A humildade veio por trás. Por entre a multidão. Aqui a multidão, né? Parece de novo a palavra multidão. Tocou-lhe a veste. Né? Tocou-lhe a veste. Por trás de Jesus. Por entre a multidão. Ela não chegou lá e pediu, né? Jesus, eu quero ser curada da hemorragia, né? Me cura aqui, ora por mim. Não, ela pegou quieta, né? Nota como ela realmente era uma pessoa com fé. Por trás dele, entre a multidão. E a multidão não podia ser fácil, né? Tu entrar no meio da multidão, a pessoa doente. O que ela fez? Tocou-lhe a veste. Versículo 28, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Né? Ela acreditava que bastava tocar as vestes. Será que ela pensava assim, né? Ela pensava que só tocar a veste, não precisava, né? Não precisava dar uma atenção especial. E tem todos os problemas também, a gente sabe que mulher que perdia sangue, ela era considerada impura, ela não podia andar na multidão, e provavelmente por isso que ela estava ali, oculta, né? Então tinha muita coisa na vida dessa mulher aí, né? E o 29,
e logo se lhe estancou a hemorragia, né? Então bastou ela tocar, parou de fluir, parou de perder sangue, cessou a morte, né? Cessou a morte. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ela sentiu que ela foi curada, parou aquela hemorragia definitivamente, né? Ela sentiu que foi curada. Nem? Agora o versículo 30, o que aconteceu? Agora começa a aparecer Jesus aqui, né? Diz assim que Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, né? Jesus sentiu que foi liberado o poder dele. Virando-se no meio da multidão, ó, a multidão de novo aqui, né? Perguntou, quem me tocou nas vestes? Quem me tocou? Ele sabia onde é que foi, né? Quem me tocou nas vestes? Amém? Tem mais símbolos aqui, irmão, que Deus pode revelar para a gente aí, né? Tem muita coisa oculta. Nosso Deus é um Deus de mistérios, né? Amém? Então, o versículo 31, responderam os seus discípulos, ó, os discípulos aqui, né? E eu achei estranho o jeito que eles responderam para Jesus, né, irmão? Olha aqui só. O que eles falaram assim? Vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Né? Não sente um tom meio grosseiro até, né? Estranho, né? Os discípulos falaram assim com Jesus, né? Misericórdia, né, irmãos? Vê que a multidão te aperta e diz que vem dizer quem me tocou? Claro, tanta gente tocou aqui, misericórdia, né? Mas a multidão não tocava, a multidão oprimia, né? Então a diferença que tinha aí, a mulher tocou com fé. O que o senhor fala para nós então, né? Diz que é importante toque Jesus todos os dias, né? Foi o título que colocaram lá também, né? Importante que eu toque Jesus todos os dias. Se eu quiser estar recebendo vida, se eu quiser ser curado, amém? É a mesma coisa que vale também para a confissão de pecados, né? Nós temos que todo dia estar limpando o coração, né? Na presença do Senhor, confessando os pecados, né? Nós temos o sangue do Cordeiro, nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro nos expiou, né? Então, vamos ver o 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso, né? Estranho, ele olhava ao redor, começou a olhar, né? Imagina a cena, né? Não seria isso, né? Bonito mesmo, né? No versículo 33, então a mulher, atemorizada e tremendo, né? Ela ficou assustada, ela pensou, não acreditei que ele fosse sentir, né? O que aconteceu comigo, né? Então ela estava com muito medo e tremia, que realmente ela tinha aquele problema que ela não podia estar ali, né? Uma mulher impura com fluxo de sangue no meio de uma multidão, né? Então ela tinha motivo para estar atemorizada e ficar tremendo, né? Côncia do que nela se operara. Ela sabia que tinha se operado nela, né? Veio, olha aqui a atitude da mulher, né? Tudo ministro aqui, né, irmãos? Prostrou-se diante dele. Olha a reverência da mulher, né, irmãos? A reverência, prostrou-se diante dele, né? Amém? Ela reconhecia que Jesus era realmente o Messias que estava ali, era o próprio Deus, ela se prostrou diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Aí, olha como é que finaliza aqui também, ó. Muito interessante essa parte final aqui. E ele lhe disse, o que ele falou para ela? Filha. Não disse mulher, né? Oh, mulher, filha. Amém? Então, como é que a gente torna filho de Deus, né, irmãos? Não é por Jesus? Filha, a tua fé te salvou. Como é que nós somos salvos? Nossa salvação não é pela fé, né? E o acréscimo ali, né? Ó, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Salvação judicial. Eu diria que ali realmente cessar o sangue, né? Cessar a morte seria a salvação orgânica, né? Não está aqui as duas coisas. Amém? Né? Então, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Hoje nós também, irmão, se a gente quiser receber vida e cessar a morte, eu tenho que estar sempre buscando Jesus, tocar Jesus, né? A gente sabe que primeiro, como é que eu faço para tocar Jesus? Já não tem Jesus, né? Através da palavra, né?
meditando na palavra. A gente lembra daí do quê? Josué 1:8, né? Meditar, não foi o que Deus falou para Josué? Meditar na palavra, né? Colocar Mateus 6:33, colocar o reino em primeiro lugar. Aí eu vou tocar Jesus. Eu não vou ser que nem a multidão que só oprime ali, né? Multidão representa a religião. A religião oprime Jesus, né? Não toca. Então, o Senhor não quer que a gente seja religioso, Ele quer que a gente toque Jesus, né? Toca Jesus todos os dias. Amém, irmãos? Amém. Então, o que o Senhor falou bastante com a gente em cima dessa passagem, né? E realmente que a gente possa estar tocando Jesus e não estar oprimindo Ele, né? Amém? Mas, abrir então, possa compartilhar. A Nora, então. Amém. Então, algumas coisas bem importantes aqui, né, sobre a fé. Então, foi falado sobre tocar em Jesus, né? Então, o que é tocar em Jesus, tocar em Deus, né? É confiar e crer, né? Então, ela tinha uma fé e uma confiança de que Jesus ia curá-la, né? Jesus ia resolver o problema dela se ela só tocasse na veste de Jesus. Ele não precisava orar, não precisava fazer uma oração poderosa, né? Hoje tem muitas pessoas, né, que creem que aquele homem, né, aquela pessoa ungida vai resolver o problema dela, né? Aquela mulher disse, olha, se eu só tocar na veste dele, ele vai me curar, né? Ela confiava em Jesus. Ela sabia que Jesus tinha autoridade para resolver o problema dela, né? Então, hoje, para tocar Jesus, como é que eu vou fazer? Ele não está presencial aqui, mas a palavra diz que Jesus é o verbo, que ele é a palavra, e lá em João 6,63, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Então, as palavras de Jesus, elas transmitem espírito e vida. Então, eu preciso tocar as palavras de Jesus. Por quê? Porque elas contêm o espírito e a vida de Jesus. Então, se eu tocar a palavra, se eu crer na palavra com fé, né, eu vou receber a promessa contida na palavra, né? Então, vamos ver algumas palavras que falam isso. Vamos para Marcos 11, 23 e 24. Aqui é Jesus falando, né? Falando sobre fé. Ali no versículo 22, na parte B, diz assim, tende fé em Deus, né? Ali, né? Então, diz ali, tende fé em Deus. Então, a primeira coisa, né, o conselho de Jesus nós temos que ter fé. Versículo 23, diz assim, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração. Aqui tem algo importante. Eu tenho que ter fé e não duvidar no coração. Então, eu não posso deixar a dúvida entrar. Eu tenho que ter uma fé absoluta em Jesus, né? Não posso deixar a dúvida entrar. Diz assim, mas crer que se fará o que diz, eu tenho que crer que aquela palavra, que aquilo que a palavra está dizendo vai acontecer. Assim será com ele. Então, aquilo que a palavra diz, aquela promessa, se eu crer sem duvidar, vai acontecer. Assim será. Diz aqui, é Jesus falando isso, né? Versículo 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Quer dizer, quando eu peço algo em oração, eu já tenho que crer que eu estou recebendo. E será assim convosco. Então, eu não posso, não, eu vou pedir, mas sabe como é? Pode ser que Deus atenda, pode ser que não atenda. Não. Eu tenho que crer, não duvidar, né? E mais, eu tenho que crer que eu já vou receber. E isso vai acontecer, né?
Agora vamos também para a palavra que está em Hebreus 11:6. Então diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tiver fé, eu estou desagradando a Deus. Eu estou entristecendo Deus. Né? Por quê? Porque o que me aproxima de Deus é a fé. Aí diz assim, ó, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Então, eu tenho que ter fé em Deus, crer que ele existe e que ele se torna galardoador, quer dizer, recompensador dos que o buscam. Então, eu tenho que crer que aquilo que Deus fala pela palavra, ele vai me dar, vai me conceder, né? Porque eu estou me aproximando dele com fé. Então, agora, se eu peço sem fé, eu não vou receber. Né? Por que eu não vou receber? Vamos lá para Tiago 1, do 6 ao 8, que mostra que a nossa fé tem que ser sem duvidar. Então, diz aqui, ó, peço quando eu quero alguma coisa, né? Para Deus, eu tenho que pedir para Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, quer dizer, não dá espaço para a dúvida no teu coração. Por quê? Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, como é que é uma onda no mar? Uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Uma hora a pessoa que tem, né, fé e duvida, uma hora ela crê, uma hora ela não crê, uma hora ela está cheia de fé, uma hora ela está cheia de dúvida e incredulidade. Então, ela é que nem uma onda, indo para um lado e para o outro. Então, o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Agora o 7 e 8 diz assim: não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, quem duvida, não fica esperando receber algo do Senhor, não vai receber, porque não tem fé. Né? Versículo 8: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, para mim receber algo de Deus, eu tenho que crer que ele existe, eu tenho que crer que ele vai me recompensar, eu tenho que crer que aquilo que ele diz vai acontecer. E aí eu vou receber, porque eu estou crendo, né? Então, é necessário crer sem duvidar. Amém? Para poder receber. Agora, o que aconteceu com essa mulher aqui, né? Essa mulher disse que ela já tinha procurado vários médicos, ela tinha procurado várias pessoas para ajudá-la e nada deu certo. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, né? E o último recurso dela agora era Jesus, né? Então, ela creu que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E ela creu de todo o coração e sem duvidar. E aí, quando ela tocou Jesus, com fé, o poder de Jesus foi liberado e ela foi curada, né? Então, para Jesus liberar poder, então eu tenho que tocar ele com fé. Então, se eu ouço uma palavra, aquela palavra mexe comigo e eu creio, eu não duvido, vai acontecer. Agora, o que nós temos que fazer? Nós não podemos deixar a dúvida entrar. Agora, tem gente que confia num dia, e aí no outro dia já está que nem a onda, né? Já está indo para o outro lado, já está indo para a incredulidade. Né? Eu não posso ser que nem a onda, eu tenho que crer, não duvidar e ficar firme na palavra, perseverando na palavra até receber. Né? Então, é ficar perseverando até receber. Né? Então, não posso ficar de um lado para outro, que nem uma onda do mar, né? Eu tenho que me firmar, né? Até receber. Outra palavra importante também é 1 Tessalonicenses 5,19. Diz assim, ó, não apagueis o Espírito. Quando é que eu apago o Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus que habita dentro de mim? Quando eu entro em incredulidade.
quando eu começo a duvidar, né? Entro na razão. Então, a maneira de não apagar o espírito é eu estar lendo a palavra, meditando na palavra, crendo, praticando a palavra. Por quê? Porque aí eu estou me aproximando de Deus, eu estou crendo que Ele vai, né, atender aquilo que eu pedi, aquilo que eu orar, crendo, né, sem duvidar. E aí eu vou desfrutar, né, daquilo que Deus tem para a minha vida, das bênçãos que Ele tem, né, porque eu criei e perseverei na presença dEle, né, então eu tenho que crer e perseverar. Vamos abrir em Romanos 6, versículos 10 ao 12. Aqui está falando do nosso velho homem, amém? Quanto a morrer, ter morrido, está falando de Jesus. Quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Quanto a viver, vive para Deus. Isso aqui é Jesus, né? Ali em cima diz, né? Sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele. Por quê? Porque ele morreu de uma vez para sempre para o pecado, mas vive para Deus. Então, como é que nós temos que agir? Nós temos que agir que nem Jesus. Versículo 11 diz assim, ó, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Quer dizer, eu tenho que ter essa fé de que eu já morri para o pecado. Mas vivos para Deus. Quer dizer, agora a nova vida, eu morri para o pecado e agora eu vou viver para Deus, em Cristo Jesus. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, não obedece mais os desejos da carne, do pecado, né? Não deixa mais o pecado reinar na tua vida. Então, veio medo, veio dúvida, veio incredulidade, né? Expulsa, não permita mais que reine dentro de ti essas coisas, né? Ansiedade, essas coisas eu tenho que rejeitar, né? Agora, versículo 16. Diz assim, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, hoje eu posso escolher quem eu quero servir. Se é o pecado, que vai me levar para a morte, ou, né, se eu vou servir e obedecer à justiça, e a justiça é Cristo, né? Então, eu posso escolher quem eu quero servir, né? Então, hoje Cristo quer que eu rejeite a dúvida, a incredulidade, o medo, né? Todas essas coisas da velha criação, né? Da velha vida. E que eu venha obedecer a Ele, né? Que eu venha estar escolhendo confiar nele. Agir por fé, não por razão. Amém? Amém, irmãos. Então, lembro que agora no final do mês, dia 31, tem encontro micro-regional em Ouro Fino, Minas Gerais, né? Sendo dia 30, o culto de recepção. Amém? Vai ser o nosso último encontro desse mês. Esse mês teve só 2, né, encontros micro-regionais. E lembro sempre também, primeira vez que assistiu o canal, né, quer nos ajudar, inscreve no canal. Isso é importante para o canal, para que as mensagens sejam mais divulgadas e mais pessoas possam assistir, né? Gostou da mensagem? Curte a mensagem, né? É importante curtir, deixa um comentário, importante um comentário, pequeno que seja, né? Curtir, comentar e compartilhar com pessoas que tu, né, tu sente, tal pessoa vai ser abençoada com essa mensagem, né? Compartilha também a mensagem, amém? Mas é isso então, irmão, finalizando a nossa semana hoje, né? Voltamos na próxima segunda-feira. Pedir para a Nora, então, fazer a oração final, agradecendo ao Senhor. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor. Clamamos, ó Senhor Jesus, que tu venha, Senhor, estar operando nas nossas vidas, Senhor.
Que tu venha, Senhor Jesus, estar operando para que possamos crescer em fé, Senhor. Possamos cada vez mais confiar em Ti, na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos, nesse momento, entregar a Ti todas as coisas, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus, ter experiências, Senhor, de fé, experiências de vitória contigo, Senhor, para podermos crescer na vida contigo, Senhor, em nome de Jesus, que possamos ter intimidade contigo, Senhor, que possamos ter desfrute, Senhor, de experiências de vitória contigo, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, possa falar conosco, Senhor, possa nos mostrar, nos orientar, nos dizer como andar no dia a dia, Senhor, para que possamos viver por fé e não por razão. Desde já te louvamos, te agradecemos e clamamos, fica conosco. Guarda, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Que tu esteja sempre conosco, Senhor, em todos os momentos, Senhor. Desde já te louvamos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos, Deus abençoe então cada um de vocês. A irmã Elizabeth está aqui com a gente. A irmã Paulo está Boa noite, irmão, aí para todos aí. Deus Boa noite, abençoe. Deus abençoe, a irmã Amém. Sullivan. A irmã Francinete, Deus abençoe, minha irmã. Tá aqui Irmão assistindo José. também, o irmão José Marcondes. Deus abençoe. Retornamos então na próxima segunda-feira. Em nome de Jesus. Né? Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.